Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Renan. E no vídeo de hoje eu quero convidar vocês para sentar comigo, bater um papo, tomar uma água, um café, um chá. Convido vocês para sentar aqui comigo e a gente debater algumas ideias. A gente se vê no vídeo. Bom galera, a ideia desse vídeo é que ele seja um vídeo um pouco mais leve, um vídeo um pouquinho mais descontraído, não sei se a palavra é certa, mas que seja um vídeo leve, com uma linguagem tranquila, que a gente possa entender. Eu sei que muitas vezes a gente assiste muitos canais por aí, principalmente voltado a esse meio LGBT, e tem uma linguagem um pouquinho mais difícil, ou até mesmo o uso de siglas e várias outras coisas que são necessárias, a gente aqui não tá falando que não são, mas muitas vezes até pra gente que é da comunidade LGBT, isso pode causar um pouquinho de estranhamento, a gente pode não entender muito bem o que a pessoa quer dizer ou nem tá tão por dentro assim. Confesso que isso acontece comigo, mesmo sendo da comunidade LGBT. Então no vídeo de hoje é para tentar a gente ter uma conversa assim mais informal, sabe? Como você teria com qualquer pessoa assim na rua, com um amigo, enfim. A ideia do vídeo é trazer uma reflexão, principalmente para a comunidade LGBT. Se você for da comunidade LGBT, eu te convido a que você pare um pouquinho, pense, reflita sobre o assunto para ver se você não tem, de repente, pessoas dessa forma ao redor de você. E caso você não seja da comunidade, vale também a reflexão para que você não repita esse tipo de erro, esse tipo de discurso, enfim, que pode acabar ferindo alguém, por mais que essa não seja a sua real intenção. Então, gente, eu acabei pensando na ideia desse vídeo, eu achei que seria interessante abordar esse vídeo aqui para o canal, a partir de uma notícia que saiu aqui na Argentina. Eu tô gravando esse vídeo agora dia 2 de agosto de 2021 e isso saiu semana passada. O que aconteceu? Aqui na Argentina agora é permitido que pessoas não binárias utilizem um documento de identificação que não condiz nem com o gênero masculino nem com o gênero feminino. Para quem não sabe, pessoas não binárias, eu vou tentar deixar isso mais simples possível. Eu sei que é um assunto muito mais denso, que se a gente fosse discutir aqui, eu acho que eu não tenho nem propriedade para discutir de uma forma muito profunda, mas que fique claro, para quem não sabe, pessoas não binárias são pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Pelo menos não da forma que a sociedade quer que a gente pense que são essas duas coisas, como isso normalmente é pregado pra gente como dois opostos, o feminino, o masculino, enfim, são sempre dois opostos muito diferentes. E a sociedade também pede que a gente espere um tipo de comportamento de cada um desses gêneros. Ou seja, elas não querem ter esse tipo de rotulação, porque, como eu disse, socialmente a gente já tem um papel meio que desenvolvido do que se espera de um homem e de uma mulher, e são pessoas que não se identificam dessa forma. Então, agora o governo daqui, ele autoriza que as pessoas não binárias utilizem a letra X no seu documento, em vez de ter o F de feminino ou o M de masculino. Agora criou-se a letra X para identificar pessoas não binárias, correto? Então tudo bem, eu achei uma notícia super legal, eu achei que se de alguma forma beneficia alguém e vai fazer com que algum grupo ou uma classe social, independente de qual seja ela, mas que vai trazer benefícios para essa classe, eu não vejo como, aliás, não é um problema. E eu vejo como um benefício social. Eu acho que a sociedade ela tem que caminhar realmente nesse sentido, né? No sentido da inclusão, seja de qualquer tipo de minoria que a gente esteja falando. Então, tudo bem. E durante essa mesma semana, eu tenho uma amiga, eu não vou dizer uma amiga porque amiga é uma palavra muito forte, mas eu tenho uma colega conhecida, uma pessoa que já frequentou minha casa, uma pessoa inserida no meu meio social, né? Que fez uma postagem fez uma postagem numa rede social sobre isso, sobre essa notícia, que agora é permitido que pessoas não binárias utilizem um documento próprio para defini-las, enfim. E essa pessoa fez uma postagem ridicularizando isso. Ela ridicularizou como uma coisa não necessária. E ela, na postagem dela, ela pedia opiniões das pessoas, mas ela já expressava dela de uma forma um pouco debochada, assim. E ela pedia opiniões das pessoas. O que acontece? Essa pessoa, ela tem o costume já de criticar muito, de uma forma muito forte, o governo daqui da Argentina. Então ela já tem esse histórico de sempre estar fazendo postagens criticando o governo. E o que ela achou? Pelo menos nessa postagem foi o que me transpareceu, sendo uma pessoa que já está acostumado com esse tipo de alfinetada dela sobre postagens do governo. Me pareceu que ela quis utilizar isso como uma forma, uma ferramenta para ridicularizar o governo. Então ela achou
que fazendo isso ela estaria, sabe assim, abalando? Sabe aquele hétero topzera que vai fazer uma postagem e acha que vai abalar e vai ficar tudo bem? Então acho que foi mais ou menos essa linha de pensamento que ela teve. Então ela fez essa postagem, obviamente eu tô lá nas redes sociais dela, e ela perguntava algo mais ou menos assim no final, tipo, o que vocês acham disso, ou alguma coisa. E eu respondi dizendo, nossa fulana, eu acho super legal, eu acho super bacana que agora as pessoas não binárias tenham um documento que façam que elas se sintam mais confortáveis. E eu acho que realmente, o que eu disse antes, eu acho que a sociedade ela tem que avançar realmente nesse sentido de inclusão, né? Eu acho super bacana. E eu senti que a resposta dela... Aí ela foi me respondeu, tipo assim, eu acho que é só um documento e não tem nada a ver. Eu falei assim, mas espera aí. E aqui começa a reflexão que eu quero que vocês LGBTs tenham e que você, que não seja LGBT, também reflexione. Ela disse que pra ela é só um documento. Tá, pra ela é só um documento realmente. Ela é uma mulher hétero, cis, e realmente na vida dela não vai fazer nenhuma diferença. Até porque, se a gente parar pra pensar, quando alguma classe, alguma minoria ganha algum tipo de direito, digamos assim, não afeta na vida das demais pessoas, né? Não afeta na vida da grande maioria. Eu acho que justamente esse tipo de direito, esse tipo de programa social, podemos dizer assim, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Esse tipo de coisa, ele é justamente pra gente tentar trazer... Perdão. Eu acho que é justamente pra gente tentar trazer, tentar chegar o mais próximo de uma equidade social, né? Deixar as coisas um pouquinho mais assim, sabe? Um pouquinho mais equilibradas. E a partir do momento que esse equilíbrio social começa a incomodar algumas pessoas, eu acho que vale o questionamento. Por que que incomoda? Mas eu vou continuar a conversa para vocês entenderem como essa conversa foi desenvolvendo. Ela disse para mim que esse documento não fazia diferença para ela, não tinha diferença, era só um documento. E eu disse, não, mas é algo que vai mudar a vida, das pessoas afetadas, envolvidas nesse processo, né? No caso, as pessoas não binárias. Então é algo que eu acredito. Se eu me colocando no lugar de uma pessoa não binária que não se identifica nem com o masculino nem com o feminino, e ela é obrigada a todo momento da vida dela, seja, sei lá, para ir no médico, seja em qualquer coisa, sei lá, na faculdade, em qualquer âmbito social que ela participe, ela sempre está sendo obrigada a todo momento a se encaixar ou na caixinha do feminino ou na caixinha do masculino. E a partir do momento que ela começa a ver que a sociedade, né, que o governo, ou seja, que as instituições estão começando a olhar para ela e pensando, não, olha, você tem o direito de não se encaixar em nenhuma das caixinhas. Então eu acho que isso deve ser muito legal para essa pessoa. A pessoa ela deve começar a se sentir representada, a pessoa deve começar a se sentir principalmente lembrada, vista, né? Porque, por exemplo, para mim, que sou homem cis e nasci cis, aliás, sou um homem cis e estou confortável com isso, não tenho nenhuma divergência como eu me sinto quanto ao sexo que eu nasci, então pra mim isso é algo muito natural, sabe? Homens desse lado, mulheres desse lado, homens fazem isso, mulheres fazem aquilo, e então isso pra gente é muito natural. A gente normalmente nem questiona, mas eu acho que pra esse tipo de pessoa, pra essa classe de pessoas, que são as pessoas não binárias, deve ser muito legal você se sentir visto e agora você poder ter um documento, cara, que é uma coisa oficial, onde você realmente tem essa opção de se sentir você, né? De ser 100% você. Então eu disse pra ela que eu achava muito bacana isso e tal. E ela disse que ela não concorda, ela não está de acordo. E aí começa o rolê desse vídeo. Ela começou a me dizer que não estava de acordo, que não achava isso bacana, que era só um pedaço de plástico, né? Porque o documento daquele realmente é como se fosse um cartão de banco, um pedaço de plástico. E que isso não mudaria nada e que ela não está de acordo, que ela acha que isso não deveria acontecer. E aí foi o que eu comecei a dizer pra ela. Ela tem a sensação, não só ela, não vou falar num caso específico, mas a maioria dos discursos homofóbicos, transfóbicos, nesse sentido, a maioria desses discursos, eles vêm sempre com essa sensação de poder que essa classe tem sobre as outras pessoas. Me explico melhor.
que eu quis dizer para ela é que, independente, não cabe a ela aceitar ou não. E ela me respondeu no WhatsApp, essa minha amiga me respondeu, dizendo que não concordava. Não, eu não estou de acordo com isso é só um pedaço de plástico, isso não vai mudar nada, enfim. E eu não tô de acordo. E eu tenho o direito de emitir a minha opinião. Ela já me disse em um tom um pouco mais na defensiva, assim, vamos dizer, né? Porque ela sabia que eu iria questioná-la de alguma forma. E eu achei interessante, foi o que eu questionei ela, e eu acho que é aí que a gente tem que partir, é aí que parte todo o raciocínio que eu quero trazer com esse vídeo, que é essa sensação de poder que muitas vezes a sociedade heterossexual acha que tem perante a sociedade LGBT em si. Né? Eu sei, tudo bem que a sigla agora está muito maior, mas como eu disse, eu tô tentando ser o mais sucinto possível. Eu acho que com LGBT dá para entender o que eu quero dizer, tudo bem? Ok. Então, é sobre essa sensação de autoridade, essa sensação de precisa-se, sabe, é necessária a minha aprovação. Se a gente não aprova, isso não vai acontecer. E ela, por ser uma pessoa que esteve próxima a mim, pelo menos durante bastante tempo, de frequentar a minha casa, eu acreditava que era uma pessoa que tinha um pensamento um pouquinho mais aberto, um pensamento um pouco mais... Como eu posso dizer? Um pensamento mais aberto, vai, resumindo assim de uma certa forma. Porque você imaginar alguém que seja amigo de um casal gay, que é casado já há muito tempo, né, uma mulher, principalmente no caso, você não imagina que uma pessoa dessa vai ser homofóbica, transfóbica, ou, né, você imagina que é uma pessoa um pouco mais aberta, até porque pessoas que são mais fechadas nesse sentido, elas não vão se aproximar, né, de pessoas LGBTs, mas esse nem é o ponto. E eu comecei a questioná-la, e depois eu comecei a me questionar quantas vezes a gente gay, a gente aceita esse tipo de amizade. Ou às vezes, pra gente se sentir aceito, a gente aceita ouvir algumas coisas, sabe? Olha quanta aceitação a gente tá ouvindo nessa frase. Mas eu acho importante a gente começar a questionar quem são as pessoas que estão ao nosso redor e se a gente é 100% aceito por essas pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes a gente fica contente, a gente se satisfaz com migalhas, sabe? Eu acho que nós LGBTs, a gente passa muito tempo tentando se adaptar, a gente tenta se adaptar em um padrão que a sociedade pede, em um padrão social, estético. A gente passa tanto tempo tentando fazer isso que a gente acaba se anulando, a gente acaba aceitando meias amizades, a gente acaba aceitando pessoas que estão ao nosso lado, mas elas estão criticando a gente, o nosso estilo de vida, entre várias aspas. Então, eu acho que vale a reflexão da gente começar a ser um pouquinho mais seletivo. Tô querendo dizer que a gente exclui todos os nossos amigos, virar as costas pra todo mundo? Não! Mas se for homofóbico, né? Enfim. Mas vale a conversa. Por quê? Depois a gente começou a conversar mais, eu tentei explicar pra ela o porquê que isso incomodava ela. Eu comecei a fazer um questionamento. Eu te disse, olha, eu acho estranho da sua parte você que nunca precisou passar por coisas, por algumas lutas que podem parecer pequenas para quem olha de fora, mas pra gente são lutas enormes, como, por exemplo, sair de mão dada com uma pessoa que você gosta, alguém que você esteja namorando, sair com essa pessoa de mão dadas na rua e não se sentir inseguro, poder dar, nem que seja aquele selinho. É claro que, né, ficar se pegando em público, a gente já sabe que não é legal para ninguém, eu não acho, mas... sei lá, sabe, você vai se despedir da pessoa, você poder dar um selinho e não se sentir em risco por conta disso, você poder apresentar o seu namorado, a sua namorada para os seus pais, sem pensar que você pode ser expulso de casa, que a reação pode ser violenta e que pode rolar um monte de coisa pior, que eu acho que todo mundo aqui sabe do que eu tô falando. Então, assim, quando é uma classe que vem de várias lutas internas, que não ocorre com ela, não ocorre com a classe onde ela está inserida no momento que é a classe heterossexual. Então, por que incomoda? Eu quis gerar nela o questionamento de o porquê incomodava ela, o porquê ela não estava de acordo de uma classe que até então é uma classe invisibilizada, uma classe que muitas vezes é motivo de chacota, ou se é uma mulher que é não binária, as pessoas podem dizer, você é só uma sapatão, ou se é um homem, você é só um viado e tá querendo fazer graça, que eu sei que muitas vezes as pessoas não binárias ouvem isso, eu já vi relatos de pessoas que são não binárias dizendo isso,
E por que quando essa classe invisibilizada, essa classe marginalizada, começa a chegar assim um pouquinho perto, um pouquinho, só um tiquinho assim, perto dos direitos que você tem, porque quem nasce cis, obviamente, quem se identifica com qualquer um dos gêneros, obviamente pode escolher, né? Pode ter no seu documento um gênero que você se identifica, né? Isso eu acho que não é novidade pra ninguém. E por que quando essa classe começa a chegar um pouquinho perto dos direitos que você já tem desde que você nasceu, que você nunca precisou fazer assim um tiquinho de esforço, por que isso te incomoda? Né? Eu falei pra ela, se isso tá te incomodando, se esses direitos estão te incomodando, lembre-se que estamos falando de dar direitos e não impor obrigações, né? Lembre-se disso, eu quero deixar claro também pra essa pessoa que você dar direitos a algum tipo, a uma população, não quer dizer que isso vai se tornar uma obrigação. Todo mundo vai ser obrigado a colocar o X no DNI e ser não binário, Renan? Não são obrigados, gente. Se você quiser, é totalmente opcional. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça e vai te obrigar a nada, tá ok? E eu expliquei isso pra ela e ela começou a reflexionar. E no final das contas ela, desculpa, eu acho que te ouvindo eu realmente pensei melhor, eu acho que você tem razão. E enfim, a conversa acabou por aí. E depois eu fiquei com isso pensando, né? Quantas vezes a gente aceita pessoas assim perto da gente. E quando eu digo pessoas assim, eu não tô querendo inferiorizar e nem dizer que a gente tem que excluir essas pessoas, não. Eu acho que o diálogo, ele é realmente importante e a gente tem que conversar, conversar e conversar. Então eu sou a favor, sim, sempre da conversa, sempre que a gente verbalize e tente explicar as coisas. Mas tem gente que simplesmente não quer entender. E se depois de você, de todas as formas, você usou todos os seus argumentos, você sente que, sabe, na verdade a gente tem o feeling da pessoa quando ela comete um ato de preconceito, um ato de homofobia ou qualquer tipo de preconceito que seja. Normalmente a gente sabe quando a pessoa foi um deslize, quando a pessoa realmente não tem muita instrução sobre aquele assunto e acaba dando uma bolinha fora, porque isso acontece até mesmo entre a gente, da comunidade LGBT. Então a gente normalmente tem esse feeling. Ou quando a pessoa ela tá fazendo aquilo porque ela é homofóbica mesmo e ela tá cagando pra você. Então assim, tenham esse feeling também, galera. Mas eu acho que vale a pena a gente começar a refletir pra ver se a gente não tá aceitando pouco, para ver se a gente às vezes não tá forçando algum tipo de situação para se sentir um pouco mais aceito na comunidade, para se sentir um pouco mais aceito naquele local, seja no local de trabalho, seja no seu âmbito social, seja, enfim, em qualquer lugar social, qualquer organização social que seja, eu acho que vale a pena a reflexão. E principalmente pessoas que estão ao nosso redor, né? Em muitas esferas sociais, a gente normalmente em escola, na faculdade, em muitos lugares a gente infelizmente não escolhe quem vai estar ao nosso redor, as pessoas simplesmente estão. Mas quando a gente está falando de amigos, de um círculo mais próximo, pessoas que você vai ter realmente próxima de você, eu acho que vale a pena a reflexão, vale a pena você começar a prezar por qualidade e não por quantidade. Porque muitas vezes não vai valer a pena você ter alguém assim perto de você. Alguém que está ali do seu lado, alguém que ri com as suas piadas, alguém que te acha engraçado, te acha uma boa companhia, mas de repente está te criticando pelas costas, está dizendo coisas não legais a respeito de você, da comunidade, pessoa que acaba fazendo um desserviço, sabe? Então acho que vale a pena essa reflexão. Gente, o vídeo ficou enorme, falei pra caramba, mas eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer, a mensagem que eu quis passar com esse vídeo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, meu Instagram é @argentinadeverdade. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, vamos ajudar esse canal a crescer. E eu conto com a sua ajuda, conto com o seu joinha aqui embaixo. E um grande beijão pra você e a gente se vê no próximo vídeo pra gente ter outra conversinha. Beijão!